Bom dia, povo abençoado. Eu acho que esse pessoal não é tão abençoado. Vou tentar de novo. Bom dia, povo abençoado. Opa, já começou a assustar o inferno. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, a palavra de Deus, né? Seja ela em folhas ou no celular. Isaías capítulo 9, verso 6 apenas. Glória a Deus. Quero dar uma saudação especial aí para o meu pai, para a dona G, para o William, para a Adriana e para todos vocês aí, né, que eles estão nos visitando aí, né? Não deu tempo de dar um abraço, mas no final do culto a gente conversa aí. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 9, e apenas o verso 6, assim. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode se assentar. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. É uma palavra, Senhor, que foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo, Senhor. E sempre o Espírito Santo sempre é o autor das Escrituras, é Ele que dá a revelação, é Ele que fala aos nossos corações, é Ele que ministra, é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que faz, é Ele que transforma a nossa vida, tira o pecador do inferno e o coloca nos céus, Pai. Então, nessa manhã, eu quero entregar o controle total e absoluto de tudo que vai acontecer nesses poucos minutos a Ti, querido Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava, essa semana, procurando algo para ministrar para a igreja. E orei, li vários versículos e, de repente, eu já li esses versículos muitas e muitas vezes. E, para ser honesto, muitas vezes se prega muito esse versículo no Natal, né? Quando nos dias de Natal, eles pregam sobre esse versículo. Só que eu nunca tinha percebido algo que percebi esses dias. Quando eu li esse versículo, eu dizia, ele é maravilhoso, eu colocava uma vírgula. Depois eu dizia, ele era conselheiro, outra vírgula. Deus forte, outra vírgula. Mas, na verdade, ele é maravilhoso conselheiro, é uma coisa só. Não é? Então, se você olhar em todas as versões, não existe uma vírgula. Então, ele está dizendo aqui que ele é maravilhoso conselheiro. E eu, quando já percebi que Deus começou a ministrar alguns segredos, eu fui orando, buscando um pouco mais, e o Senhor me deu um título para essa mensagem. Quatro nomes de Jesus para 4 estações da sua vida. 4 nomes de Jesus para 4 estações da sua vida. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Então, cada uma dessas estações, ela tem um clima. E assim é na nossa vida. Às vezes a nossa vida parece uma primavera, tá? A gente está florescendo, está acontecendo coisas. Às vezes é verão, estão naquele calor, na bênção, usufruindo das coisas. Mas às vezes vem o outono. O outono começa a cair folhas, né? Começa a árvore ficar quase que sem folhas, pelada. E às vezes vem o inverno, que é rigoroso, tenebroso, e deixa a árvore às vezes seca. E assim é a nossa vida. Ela tem ciclos. Porém, para cada um desses ciclos da nossa vida, Deus tem um nome especial para nos acalentar, para nos dirigir. E quando eu leio o livro de Isaías, eu percebo que Isaías era um homem cultíssimo. Cultíssimo, exatamente. Isaías, para você ter uma ideia, ele escreve 66 capítulos, é como se fosse uma mini Bíblia. Se você pegar bem certo, cada capítulo de Isaías praticamente se refere a um livro da Bíblia. Tanto é que o capítulo 40 de Isaías é como se fosse o Mateus. Os 39 acabam do Antigo Testamento, é como se fosse o Mateus do Novo Testamento. E vai no 66, por exemplo, é como se fosse o Apocalipse do Novo Testamento. Então, nada que está escrito aqui é por acaso. Isaías teve um ministério de 50 anos, praticamente um pastor jubilado. Ele ministrou nos dias de Uzias, de Acás, de Jotão, enfim, de Ezequias, e ele foi o responsável
pelo avivamento espiritual nos dias de Ezequias. E parece que eu vejo Isaías. Isaías, além de ser um homem cultíssimo, um profeta de Deus, um homem obediente a Deus, ele tinha uma mulher profetisa. Sim, dizem que a mulher dele era profetisa. Pensa só que bênção era nessa casa. De repente, os dois orando, daqui a pouco um profetiza para o outro. Olha só, glória a Deus por isso, né? E tanto é que os seus 2 filhos que ele teve, ele deu o nome de Juízo para Judá. Para você ter uma ideia, teve um momento da vida de Isaías que ele andou quase seminu, porque refletindo ou profetizando sobre aquilo que ia acontecer com Judá. Não que ele andava seminu, mas ele andava sem a roupa de sacerdote, de profeta. E ele era super obediente. E ele escreve o seu livro de uma forma tremenda. E assim eu quero compartilhar com vocês algumas coisas hoje. O primeiro nome que a gente vê ali em Isaías é maravilhoso conselheiro. Não é vírgula, maravilhoso, vírgula, conselheiro. É maravilhoso, um bom conselheiro é ótimo, né? Às vezes a gente tem um bom conselho, imagine um maravilhoso conselheiro, né? Então, essa primeira estação significa o outono. Jesus é um maravilhoso conselheiro. Como eu falei, todos nós temos o nosso outono na nossa vida. O que é o outono? É quando a gente perde alguma coisa, é quando a gente perde alguém, é quando a gente começa... Parece que, em vez de as coisas melhorarem, a gente começa a perder. Mas nesse momento, a Bíblia diz que o maravilhoso conselheiro, ele está ali para te dar um conselho, dizer, filho, está difícil, mas fica firme, aleluia. Eu estou do teu lado, não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te suporto com a destra da minha justiça, aleluia. Sustento com a destra da minha justiça, aleluia. Deus, ele é assim, está difícil, está começando, não, mas Deus é maior. Então você olha, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não vive mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí diz assim, mas tem tribulação? Sim, é verdade, no mundo tem tribulação, mas eu venci o mundo, aleluia. Então Deus começa a ministrar algo, porque pergunta, fala sério, as maiores experiências que nós temos com Deus é no momento de tribulação. Quando que o Consolador vem? Que a gente conhece o verdadeiro Espírito Santo como Consolador. Quando está tudo legal? Não. É quando a gente precisa ser consolado. É quando às vezes amigos não nos consola. Quando às vezes conselhos de pessoas não nos consolam. Quando atividades não nos consolam. Mas só Ele que nos consola, aleluia. E como eu já contei para essa igreja, houve um momento na minha vida que eu passei por uma situação muito difícil. E eu orava a Deus, eu não tinha mais vontade nem de viver. E eu comecei a orar como nunca, orava. E eu passava 10 horas, quando eu olhava era 3, 4 horas da madrugada, eu estava orando. E nos primeiros dias não acontecia nada. Eu pensei, só perdi sono. Quem me olhava parecia um urso panda, cheio de olheira. Ia trabalhar no outro dia. Mas eu comecei a persistir em oração. E de repente, um dia eu estava orando, eu senti uma presença gloriosa no meu quarto. Ele entrou no meu quarto. Eu não vi ninguém. Eu não ouvi, mas eu senti um abraço. Eu senti que alguém estava lá. É como eu nunca estive na presença de um presidente, de um rei, mas eu senti aquela presença no meu quarto. E ele me abraçou, aleluia. Eu senti que ele me consolou. E eu comecei a orar o segundo dia. E quando eu comecei de novo, ele veio novamente. E ele me abraçou, aleluia. E assim foi, por 1, 2, foram 38 dias que eu senti. Todo dia ele vinha me visitar. Todo dia. Acredite você ou não, mas eu aprendi a conhecer quando ele se movimenta, quando ele está chegando, quando ele está perto, quando ele quer fazer, quando ele entra, aleluia, arabagaçu e candalabagaias. Por quê? Porque o Consolador, ele entra quando nada te consola, quando você precisa dele, aleluia. E outono é tempo de se humilhar. Está difícil? Está perdendo alguma coisa? A árvore, quando ela perde as folhas, não tem fruto, ela se mostra, na verdade, como ela é por dentro. E assim é o outono. E é por isso que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Então ele chega nesse momento e ele te aconselha. Porque um doente só pode ser curado se revelar ao médico a sua doença. Não é verdade? Outono é tempo de ouvir, o outono espiritual da tua vida é tempo de ouvir o que Deus tem para falar.
Se você não ouviu ainda, comece a ler a Bíblia. Diz, fala comigo, Senhor. Fala. Você vai ver que Deus vai começar a dar direção. Então, outono é tempo de receber direção de Deus. Outono espiritual na tua vida é o tempo de ouvir o maravilhoso conselheiro. O que eu penso, o que eu acho, o que todo mundo faz, não resolve o meu problema nem o seu. Ah, mas todo mundo está fazendo assim. Bom, mundo. O que importa é o que a palavra de Deus fala a meu e a seu respeito. E Jesus é um conselheiro maravilhoso que nos orienta todos os dias através da palavra. Ah, mas Deus não fala, eu não sei nem como é que eu vou falar. Bom, então você não está lendo e meditando na palavra direito. Porque, veja bem, imagine que você chega na minha casa, você me diz bom dia. Eu, que sou muito pior do que Deus, eu vou te dizer bom dia, eu vou te responder. Imagine que você faça uma pergunta para mim. Eu, que sou muito pior do que Deus, se eu souber a pergunta, eu vou te responder. Agora, se você fala com Deus, ou pergunta para Deus as coisas, será que Deus é pior do que eu? Não vai te responder? Deus é um Deus mal-educado? Não, eu não acredito assim. Deus vai te responder sim. Só que, para isso, você precisa entender como se comunicar com Deus. Primeiro você fala com Deus, você ora, busca, depois Ele fala com você. Deus é um Deus de reação. Você age, Ele reage na tua vida. Aleluia. E Deus sempre levanta homens e mulheres que podem te ajudar. Deus colocará sempre pessoas do teu lado que vão te ajudar, alguém com mais experiência, alguém que enxerga algo que você não está enxergando. Se você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, é um livro que são 31 capítulos. Quantos dias tem no mês? 30 ou 31, com exceção de fevereiro, né? Por que você acha que tem tanto conselho e tem 31 capítulos? É um dia por mês. Se você só ler um provérbio por dia, com certeza você vai ouvir a sabedoria falar. Prova é que ele diz em Provérbios 8:12 assim, ó, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. Em Provérbios também 8:14, um pouquinho para frente, diz, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou entendimento e minha é a fortaleza. O Provérbios, eu só vou citar alguns versículos de Provérbios, eu nem vou entrar em outro livro, né? E tem muitos mais. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselhos, há segurança. Quando não há conselho, os planos se dispersam. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Ouve conselho e recebe correção, para que no fim seja sábios. Provérbios 19. Eu só citei alguns de Provérbios. O que eu quero dizer para você? Está perdendo alguma coisa? Está difícil? É com o outono espiritual, parece que em vez de melhorar está piorando? Se aconselhe, busca ajuda espiritual com alguém, peça para alguém orar por você. Por quê? Porque é nesse momento que você vai começar a se firmar. Porque geralmente, às vezes, aí vem a segunda estação. A primeira estação é um outono. É o aviso de Deus para você se firmar na palavra. Por isso que Ele é o maravilhoso conselheiro. Vem o inverno. A segunda estação, depois do outono vem o inverno. E Jesus se apresenta como Deus forte. Ó, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é Deus forte. Por que a gente precisa de um Deus forte? Porque nós somos fracos. Porque a estação talvez que nós vamos viver é uma estação difícil. Né? Inverno é quando aquilo que parecia estar ruim, ficou ainda pior. Não tem aquela história, agora que eu vim buscar Deus, agora que eu vim para a igreja, parece que piorou. Quem é que já falou isso? Sabe por quê? É porque Deus quer provar para você, não para Ele, onde está o teu coração. Porque tem gente que só vem, com todo respeito, não é o caso de vocês. Eu acredito que deve ser outra igreja. Mas tem gente que só vem para a igreja só para ser abençoado. Nunca para buscar o abençoador. Tem gente que só vem para a igreja só por causa das bênçãos, não do abençoador. Então, Deus prova o teu coração. Na verdade, Ele sabe o motivo de você estar aqui ou não. Né? Então, se Ele te abençoar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não te abençoar, Ele é Deus. Não é verdade? Então, o inverno é quando aquilo que parecia estar ruim ficou pior. E uma árvore, então, além de perder as suas folhas no outono,
No inverno, quando você olha, por exemplo, lá num gelo, pega alguns polos, né? Só fica totalmente... Pega os Estados Unidos, que tem muito isso. Você olha aqueles filmes norte-americanos, no inverno as árvores estão totalmente secas. E assim, às vezes, está a tua vida espiritual. Chega o outono, você não se aconselhou, você não buscou a Deus, você deixou, tentou resolver sozinho. O que aconteceu? Você secou. Não tem fruto, não tem folha, né? E daí acontece isso. Por isso que em Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz 3 conselhos maravilhosos que Tiago dá. Sujeitai-vos a Deus, né? Estai sujeito a Deus, resistir ao diabo, e o resto Deus faz, ele fugirá de vós. Em Hebreus 10, 23 diz a mesma coisa, retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então, a Bíblia está cheia de maravilhosos conselhos para o dia da adversidade que vai chegar. Você acha que não vai ter adversidade na minha vida? Vai. Na sua? Vai. Então, no dia da adversidade é onde se conhece o coração do homem, onde está firmado. Inverno é tempo de buscar abrigo e proteção. Por exemplo, quando a gente chega no inverno, muitos gostam de até curtir o inverno. Ir lá, tirar umas férias, bater uma foto na neve. Mas fala sério, né, gente? Viver no inverno, quem já viveu numa cidade serrana, às vezes, né? Onde às vezes congela os canos da água, não é legal. Hoje os carros são diferentes, mas antigamente não pegava carro, né? Porque era muito frio. Então, inverno é tempo de ficar recluso. Então, é tempo de buscar proteção em Deus. Se você está passando um inverno espiritual, parece que está frio espiritualmente, é tempo de buscar no Senhor. O Salmo 91, que é o salmo escrito por Moisés, um homem que teve face a face com Deus, um homem que passou noites e dias na presença de Deus, ele disse o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Já o Salmo 59, 16 diz assim, ó: eu, porém, cantarei a tua força pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio, proteção no dia da minha angústia. Então, vai ter dia difícil. Você precisa ter uma proteção, que é o próprio Deus. E o Salmo 57, 1 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Deixa eu dar uma boa notícia para você. Uma má e uma boa notícia. Primeiro, calamidade, dificuldade vai chegar na tua vida. Mas a boa notícia, ela vai passar. Ela vai passar. E sabe quem vai passar junto com você? O Altíssimo. Aleluia. Aquele que é todo-poderoso, aquele que tem o poder para fazer todas as coisas. Aleluia. E é por isso que no inverno tem coisas que nós não podemos fazer. E tem coisa que podemos. No mais rígido inverno, nem sempre as árvores conseguem existir, mas são poucas as árvores que mantêm as folhas verdes. Você já observou um pinheiro? Olha o pinheiro. Aqui tem até um pinheiro de Natal aqui. Mas o pinheiro, você, por exemplo, olha lá na neve, todas as outras árvores praticamente estão secas, sem vida. Mas o pinheiro não. O pinheiro está sempre verde. Aleluia. Os palmeirenses vão ficar todo bobo, né, Murilo, agora, né? O Murilo já está dando glória a Deus aí, né? Mas não estou falando do Palmeiras, não. Estou falando ele vai ficar sempre verde. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele cresce lentamente. Aleluia. Ele não quer crescer tudo num dia só. Ele cresce lentamente. Não queira começar hoje na igreja e crescer. Calma. Deus quer trabalhar você. Então o pinheiro, por maior que seja a nevasca, sabe o que ele faz? A neve vem por cima dele. É como se ele sacode a poeira, dá a volta por cima. E ele absorve aquela neve ainda como se fosse água para ele se hidratar, para ele receber. Então, a dificuldade, a neve, que para as outras árvores seca, para ele não. Para ele, o pinheiro, ele ainda absorve, porque ele se hidrata, ele pega aquela umidade da neve,
transfere para o seu caule, para as suas folhas, e elas ficam mais verdes ainda. Eu quero dizer, na tua vida, Deus te projetou nessa terra para ser um pinheiro. Aleluia. Pode vir a maior dificuldade, pode vir a maior nevasca sobre a tua vida. Deus diz assim: ei filho, eu estou contigo. Fica verde, fica firme, porque essa nevasca é só para te dar mais força ainda, é só para te deixar mais bonito, é só para te deixar mais verde, aleluia. Porque eu vou fazer algo diferente na tua vida. Suporta mais um pouquinho, aleluia. Tu não olha para o lado. Se você olhar para o lado, tudo está seco, parece que não tem vida, mas olha para cima, cresce lentamente, aponta para o céu, aleluia. Mandagaba xarabagaias. Deus está te querendo que você seja um pinheiro. Não importa a nevasca, não importa o frio espiritual que quer se abater sobre a tua vida. Deus está dizendo para você: ei filho, eu te fiz para vencer aonde ninguém venceu. Porque eu sabia que você ia dar certo. Eu sabia que você ia dar certo. Eu sabia que você ia suportar, aleluia. E é por isso que Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, aleluia, ele passa para o capítulo 11, ele conta todas as tribulações que ele passa. Ele foi açoitado, ele foi jogado por um cesto para fugir, ele foi chicoteado, ele foi apedrejado, foi dado como morto, passou fome, passou perigo nas estradas por ladrões. E ele começa a contar tudo que ele passou por amor de Deus. Só que chega no capítulo 12, olha a humildade de Paulo, aleluia. Ele disse assim, ele nem falou que era ele, mas a gente entende. Ele disse: conheço um homem que há 14 anos em Cristo. Eu não sei se era no corpo ou se fora do corpo. Eu sei que tal homem, ele foi levado até o terceiro céu. E tal homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao paraíso. Ele conheceu o céu por dentro, Alebashir e Candaraias. E tal homem, que era ele, ouviu palavras inefáveis, que a um homem não é lícito falar. De alguém assim eu me gloriarei, mas não de mim, senão nas minhas fraquezas. E se eu me gloriar, eu não serei nécio. Ele começa dizendo: porque eu falo que é verdade e não minto. Mas para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual orei 3 vezes para que se desviasse de mim. Um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. E Deus, sabe o que Deus respondeu? Não, eu vou tirar isso de ti. Não. Deus disse assim, ó: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, aleluia, se aperfeiçoa na fraqueza. Você está passando dificuldade, está difícil, parece: Senhor, tira isso de mim, Senhor, e afasta isso de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Calma, filho, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estou fraco é que sou forte, porque o estar é momentâneo, mas o ser é quem você é de verdade, é a tua essência, é você, porque você nasceu para ser forte em Cristo Jesus, aleluia. Amandagabachaias. E é por isso que você pode passar assim um outono espiritual, mas nesse momento busque o maravilhoso conselheiro. Chegou a segunda estação, o inverno, e ele vai chegar, acredite. Jesus é o Deus forte, é o Deus forte. Sabe para quem que é Deus forte? Para quem é fraco? Para mim, para você. Porque Deus não ajuda os fortes, porque os fortes não precisam. Se eu sou muito forte, é porque eu não preciso. Eu sou fraco, sim. Por isso que Jesus é forte na minha vida, aleluia. E Deus não se importa de ajudar os fracos, Ele só não quer ajudar os covardes. A terceira estação é a primavera. Então você passa pelo outono, começa a cair folha, perder, passa pelo inverno, uma dificuldade. Porém, se você for que nem um pinheiro, resistir, dizer não, Deus vai fazer, aleluia. É a estação que você começa a ver os sinais de Deus.
Você começa a ver que aquela árvore que parecia que ia secar, agora começa a florescer. E não só você, mas você se manteve forte, e você olha para o lado, você começa a ver, uau, por causa da minha firmeza, essas árvores, mesmo secas, elas começam a dar folhas agora, começa a ter sinais. Eu quero dizer para você que por tua causa, pela tua firmeza, a tua família olha para você e diz: não, se o meu pai, se a minha mãe aguentou isso, eu também posso, porque há esperança para a árvore, ainda que cortada, aleluia. Eu quero dizer para você que a primavera de Deus vai chegar. E ela geralmente chega com sinais. Você vai perceber que foi só um breve espaço de tempo, o outono e o inverno. É uma estação. E a primavera é a estação que entendemos que tem um tempo para todas as coisas. Então lembra-se que agora na primavera, ele é o Pai da eternidade. No outono, ele é o maravilhoso conselheiro, no tempo que começa a ficar difícil. No inverno, ele é o Deus forte, você vai precisar dele. Porém, na primavera, ele é o Pai da eternidade. Você começa a entender que Deus tem um tempo para todas as coisas. Se aconteceu aquela estação, é porque Deus queria te preparar. Por isso que em Eclesiastes fala que há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar, de deixar de abraçar, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de cantar, tempo de chorar, e há tempo para todas as coisas. Então aqui, se você resistiu no outono espiritual, no inverno espiritual, você vai entender os tempos de Deus, algumas coisas. Por que Deus permite certas coisas? Porque Deus permite o mal para te fazer bem. É isso mesmo. Às vezes Deus permite o mal para te fazer bem, para você entender que Ele é contigo, aleluia. E nessa estação ele se mostra atemporal. O que é isso? Para Deus, sempre é presente. Mas para Deus, o tempo de Deus não corre como o nosso, cronológico. O tempo dele, é o tempo kairos. Isso não dá para explicar aqui teologicamente, nós não temos tempo. Mas para Deus é sempre presente. Deus nunca chega atrasado nem adiantado, é no tempo dele. Deus já sabia tudo o que ia acontecer na minha e na tua vida, e Ele permitiu algumas coisas para nos moldar. Então, por isso que em Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E Jesus veio para nos mostrar algo que existe, nos mostrar que existe algo mais do que apenas a vida nessa terra. Jesus venceu o pecado, venceu a cruz, venceu o diabo e venceu a morte. Quando eu vejo aqueles filmes de Jesus, aquele de Mel Gibson, outros, sabe, eu vejo um homem que foi açoitado, chicoteado, e humanamente ele estava muito fraco. Mas sabe o que ele fez? Não foi a morte que venceu ele. Ele olhou para os céus, e disse assim, Pai, eu em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não foi a morte que matou ele, se é que eu posso falar assim. Foi ele que se entregou, porque a morte, mesmo um homem fraco como ele estava humanamente, tinha passado por todo tipo de humilhação, castigos. Ele se entregou por mim e por você. Sabe por que ele fez isso? Porque quando ele olhou para o céu, e ele disse que ele entregava, ele viu o teu rosto, ele viu o meu rosto. Ele disse, vai valer a pena. Um dia, Murilo, eu vou pegar e ver aquele homem que às vezes fazia tanta coisa errada, mas eu vou entender que ele vai se converter. Um dia, pastor Anderson, eu vou ver que aquele homem vai ser um pastor, vai ser uma bênção. Um dia eu vou pegar um pastor Pedro da vida, que também errava, um pastor Sérgio, que também errava. E eu vou ver que ele mudou por causa da minha morte na cruz, do meu sacrifício. Valeu a pena, aleluia. Então, essa estação da primavera é o tempo da gente entender algumas coisas. E Ele está te esperando lá no céu. Ele preparou algumas moradas, diz Ele. Eu vou na frente preparar algumas moradas, aleluia.
Eu me lembro que uma vez eu tive um sonho, eu não sou de ter muito sonho. Eu vejo que a pastora Mary tem bastante, né? O Deus usa muito em sonho, mas eu não, eu tenho um ou outro. Mas às vezes quando eu tenho é intrigante. Não é que é intrigante do mal, mas assim, a gente reflete. Me lembro que uma vez eu estava orando e fui dormir. De repente, nesse sonho, eu sempre quando eu tenho um sonho com Jesus, eu nunca vejo o rosto dele, né? Mas eu vejo alguém de branco. Esse alguém me levou para um lugar muito bonito. E ele disse assim, vem cá, eu quero te mostrar algumas mansões que eu construí. E cada casa linda que não dá para explicar. Brilhava as casas assim, né? Eu não sei se vai ser assim no céu, mas no sonho, certo, ele me deu assim para entender. E ele disse assim, essa casa aqui. Ele disse, e essa aqui é a tua que eu preparei para ti, aleluia. E era linda, linda. Aí eu contei para a pastora Alexandra. Aí a pastora Alexandra, será que Deus vai te recolher? Eu disse, uma hora vai, né? Ela ficou preocupada, né? Eu disse, uma hora vai, mas se for, vai ser no tempo dele, né? Mas já faz algum tempo, faz uns 5 anos já, né? Não é ainda, certo? Na hora certa. Mas eu vi como se fosse ele me mostrando a minha casa. Que coisa linda, né? É só um sonho. Mas pode ser verdade. Pode ser uma revelação que Deus dá para ti, né? E a última estação, quando você passa pelo outono espiritual, Ele é um maravilhoso conselheiro. Quando você passa pelo inverno, Ele é o Deus forte. Quando você passa pela primavera espiritual, então Ele é o Pai da eternidade. E a última estação é o verão. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. O que é o verão? O verão significa a estação aonde você chegou no momento que devia chegar e usufruir. O verão é o momento de você tirar férias, você curtir, você fazer as coisas, enfim, chegou o momento de você usufruir aquilo que Deus tem para você. E é impossível ser feliz sem ter paz no coração. Pergunta para uma pessoa que não tem paz no coração se ela é feliz. A coisa que todo mundo procura no mundo, nas famílias, qualquer lugar, é paz. Uma casa sem paz não vale a pena entrar nela. Um trabalho sem paz não vale. Uma igreja que não tem paz. Qual era a primeira coisa que Jesus chegava quando dizia, chegar nos seus discípulos, eu vos saúdo com a paz, com a minha paz. Primeira coisa que você entende que você está no caminho certo, você sente paz. Você não sente tanto medo, você não sente angústia. Aquela paz sobrepõe, melhor dizendo, todas as coisas. É por isso que Jesus falou, deixe-vos a paz. Peraí, mas não com qualquer paz. Deixe-vos a minha paz, ele disse. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Deus não dá um sossego. Deus dá a paz dele. Por isso que a gente diz a paz de Cristo, a paz do Senhor, né? Por quê? Porque é uma paz diferente. É uma paz que é onde tudo pode estar dando errado, mas Ele muda todas as coisas. E mesmo em meio à perseguição, ficamos tranquilos e dormimos bem. Por isso que o Salmo 3,5 diz, eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Esse salmo, Davi falou quando ele fugia de Absalão. O filho dele queria matá-lo, mas ele deitou e dormiu. E falando sério, né? Eu sou um cara que eu demoro bastante para dormir, uns 30 segundos, né? Geralmente a minha mulher está conversando comigo, daqui a pouco você está... Eu disse, quê? Né? Já estou dormindo, sou rápido, né? Então, ligeirinhos, eu durmo, né? Por quê? Porque estou tranquilo, tenho paz. Eu não fico pensando no que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer. Eu só sei que aquele eu vou descansar. Glória a Deus. E também o verão, ele traz a paz. E tem 4 conselhos maravilhosos para quem quer buscar a paz, que Davi fala no Salmo 34:14. No Salmo 34 é um salmo que Davi ia ser morto pelo rei Abimeleque. E ele se fez de louco, se babou, fez que nem um cão. E depois ele escreveu esse salmo. E ele diz assim, ó, primeira coisa que você quer ter paz, aparte do mal. Está te fazendo mal? Sai fora. Não fica lá. Aparta-te do mal. Você quer ter paz? Aparte do mal. Salmo 34:14. Segundo conselho para ter paz, faz o bem. Começa a fazer a tua parte. Faz aquilo que Deus te manda fazer. Terceira, né?
procura paz. Palavra de Deus vai trazer paz. Igreja vai trazer paz. Escutar homens de Deus vai trazer paz. E depois, segue-a. Então, a parte do mal, né? Faz o bem, procura paz e segue. 4 conselhos fantásticos para ter paz na vida. Agora, se você ficar lá no meio do mal e ficar remoendo aquilo, você não vai ter paz. Então deixa, não é que você tem que abandonar as pessoas, mas não conviver com algumas coisas, né? E é por isso que a verdadeira paz é só o príncipe da paz que pode te dar. Romanos 5:1 diz: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 14:33 diz que Deus é Deus de paz e não de confusão. E eu quero contar uma história para vocês. Talvez vocês já ouviram. Hoje tem tanto TikTok aí, tem tanta coisa que nada que a gente conta é quase mais novo, que já ouviu por aí, né? Mas enfim, conta-se que uma vez teve uma reunião na carpintaria. E as ferramentas, elas queriam decidir quem seria o presidente da carpintaria. Então o martelo se candidatou. Disse: não, eu quero ser o presidente. Aí os outros, alicate, né, o parafuso, a lixa, enfim, todos os outros elementos da carpintaria. Não, você bate muito, você é muito autoritário, você fica machucando as pessoas. Não, não pode ser. Não deixar o martelo ser o presidente. Aí a lixa disse: então eu posso ser? Aí os outros: não, você é muito áspera, você é muito grossa. Não, você machuca também as pessoas, não pode ser. E o parafuso disse: bom, já que não pode ser o martelo, já que não pode ser a lixa, então vai ser eu. Não, você fica enrolando muitas pessoas, você dá muitas voltas aí e não é objetivo. Não, você só enrola. Também não deixaram ser o parafuso. Bom, aí não foi o martelo, não foi a lixa, não foi o parafuso, sobrou para quem? Então chegou o alicate e disse: não, então já que não dá, pode ser eu. Não, você fica mordendo as pessoas, você larga, parece um cachorro bravo. Não. Então, não chegaram a um consenso. Aí, acabou a reunião, de repente, chega o carpinteiro. Aleluia. O carpinteiro pega o martelo, usa habilmente o martelo do jeito que tinha que usar. Pega a lixa, pega aquela madeira, lixa a madeira e faz um belo trabalho. Pega o parafuso e a parafusadeira aperta. E começou a trabalhar com todos os elementos da carpintaria junto. E o resultado do trabalho do carpinteiro foi um maravilhoso banco móvel. Eu quero dizer para você que quando o carpinteiro, aleluia, que é Jesus, entra na tua vida, você não começa a olhar só os defeitos das pessoas, porque ele começa a usar você naquilo que você tem de melhor, aleluia. E é por isso que o carpinteiro está aqui para trabalhar na minha vida e na sua. E é impossível a gente não ver Jesus em tudo que a gente faz. Se você lê a Bíblia, Jesus é obrigado a falar contigo. É obrigado. Se você não fala, alguma coisa está errada. Por isso que eu falo, de vez em quando. Quando você lê Gênesis, Jesus é o começo. Você vai para o livro de Êxodo. Ele é o teu libertador, aleluia. Glória a Deus. Você pula para Levítico. Ele é o sacrifício perfeito na tua vida. Você vai para Números. Ele é a rocha de Meribá. Glória a Deus. Você pula para Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia. Aleluia. Ele é a tua cidade de refúgio. Você vai para Josué. Ele é o teu general. Você vai para Juiz. Ele é o teu justo juiz. Aleluia. Você vai para Ruth. Ele é o teu remidor. Glória a Deus. Aleluia. Você pula para 1º e 2º Samuel. Ele é o teu profeta. Mas não qualquer profeta. É um profeta confiável. Glória a Deus. Você vai para 1º Reis, 2º livro de Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas. Ele é o teu rei soberano, que julga com justiça a tua causa. Aleluia. Você vai para Esdras. Ele é o teu escriba fiel. Você vai para Neemias. Ele é o teu restaurador. Depois de Neemias, você vai para Esther. Ele é o teu advogado, aleluia. Quando você chega no livro de Jó,
Ele é o teu Redentor que vive. Você vai para Salmos, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Você vai para Provérbios, Ele é a tua verdadeira sabedoria, aleluia. Você vai então para Eclesiastes, Ele é aquele que tem um tempo para todas as coisas na tua vida. Está um tempo de plantar, tempo de colher. Você vai para Cantares, Ele é o teu amado e belo noivo, glória a Deus. Então começa o livro dos profetas. Você vai então para Isaías. Além de ser um servo sofredor, como eu falei antes, Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Você vai para Jeremias, Ele é o profeta que chora pelo seu povo. Você vai para Lamentações, Ele é aquele que a cada manhã Ele renova as suas misericórdias, e isso é a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus. Você vai para Ezequiel, Ele é o maravilhoso homem das 4 faces. Aleluia. Você vai para Daniel, Ele é o 4º homem da fornalha. Você vai para Oséias, Ele é o marido sempre fiel, apesar de sermos infiéis. Glória a Deus. Você vai para Joel, Ele é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Você vai para Amós, Ele é aquele que carrega os teus fardos. Você vai para Obadias, Ele é o nosso Senhor. Você vai para Jonas, Ele é o nosso grande missionário, aleluia. Você vai para Miqueias, Ele que é aquele que joga os teus pecados lá no mar do esquecimento. E como diz a pastora Mary, é proibido pescar, aleluia. Glória a Deus. Você vai para Abacuque, Ele é o profeta do rei, aliás, para Naum antes, né? Para Naum, ele é aquele que abre o caminho na tormenta. Você vai para Abacuque, ele é o profeta do reavivamento, aleluia. E assim vai acontecendo, né? Depois você vai para Sofonias, ele é aquele que tem um remanescente fiel no meio do povo. Sempre tem um povo que é dele. Você vai para Ageu, ele é o restaurador da aliança perdida. Você vai então para Zacarias, ele é a nossa fonte. Você vai para Malaquias, ele é o sol da justiça. Aí chega no Novo Testamento, você pula para Mateus. Mateus, ele é o Cristo, Filho de Deus. Vai para Marcos, para Marcos, ele é o Cristo, operador de milagres. Você vai para Lucas, ele é o Cristo, Filho do homem. Você vai para João, ele é o Cristo, Verbo que se fez carne. Você vai para Atos, Ele é o próprio Espírito Santo operando no meio da igreja. Você vai para Romanos, Ele é a tua justificação. Vai para 1 e 2 Coríntios, Ele é a tua ressurreição, aleluia. Você vai para Gálatas, Ele é aquele que redime a tua lei, a nossa lei. Você vai para Filipenses, Ele é a tua armadura espiritual. Você vai para Colossenses, Ele é a imagem do Deus vivo, aleluia. Aliás, antes Filipenses, Ele é o nosso supridor. Você vai para Colossenses, Ele é a imagem do Deus vivo, glória a Deus. Aí você pula então para 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o rei que virá. Você está vendo o que eu falei todos eles. Aí vai para as cartas dos seus apóstolos, ele vai para 1 e 2 Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Você vai para Tito, ele é a bendita esperança. Você vai para Filemon, ele é um amigo mais chegado que o irmão. Aí pula para Hebreus, ele é o mediador do novo e melhor concerto. Glória a Deus. Vai para Tiago, ele é o Senhor que cura. Para 1 e 2 Pedro, ele é o teu sumo pastor, aleluia. 1, 2, 3 João, ele é o perfeito amor que lança fora todo medo. Ele está acabando, né? Ainda. E vai para Judas, ele é aquele que batalha as tuas batalhas. Aí chega lá no Apocalipse, aleluia. Ele é o princípio, ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, aleluia. É aquele que era, aquele que é o todo-poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é o cavaleiro que veio para vencer, aleluia. Olha só, rapidamente eu falei toda a Bíblia e tudo que Jesus é. Então é impossível, me perdoe queridos, é impossível Deus não falar contigo. Você não está lendo direito. Peça para o Espírito Santo ler, Ele vai falar. Glória a Deus. Eu quero terminar. No mundo você pode encontrar diversão, mas nunca felicidade. No mundo você pode ter ausência de guerra, algum tempo de sossego, mas nunca paz. Pode encontrar dinheiro, mas nunca será próspero. Quem conhece verdadeiramente Jesus é livre, tem paz e sempre a sua fé é maior que o medo e ele sente-se amado. Porque em 1 João 1,12 diz assim, ó, mas a todos quantos receberam,
deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Talvez você está vivendo um outono espiritual. Está perdendo algumas coisas. Lembre-se que Ele é o maravilhoso conselheiro. Talvez você está vivendo um inverno. Está difícil. Ele é Deus forte. Talvez passou esses 2 tempos, você está vendo uma primavera. Não aconteceu ainda, mas está dando alguns sinais. Ele é o Pai da eternidade. É o tempo dele. Fica tranquilo, vai acontecer. Oh, glória a Deus, e eu espero que você esteja vivendo um verão espiritual. Ele é o príncipe da paz. Você encontrou a paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Coloca a mão no teu coração, quero orar por você. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Eu só a preguei. Na verdade, não tem nada a ver comigo, Senhor. Tem tudo a ver contigo. Eu quero estar sensível à tua direção. Quero estar sensível, Senhor. Eu não sei como estão os meus irmãos. Talvez tem gente aqui, Senhor, que não sente mais a presença de Deus, porque está passando por momentos difíceis. Talvez estão vivendo outonos ou até invernos espirituais, mas tu continua sendo maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Ah, Espírito Santo, em nome de Jesus. Talvez tem pessoas doentes aqui. Senhor, tu és o Jeová Rafá, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não preciso tocar a minha mão em ninguém, mas agora, Senhor, toca. Eu peço que, eu chamo o Senhor aqui, em nome de Jesus, anjos ministradores, porque a tua palavra é que diz, não sou eu que diz, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então agora, Pai, eu peço que teus anjos sobrevoem a igreja, comece a tocar, Pai, naqueles que precisam ser ministrados, seja cura, seja qualquer área, casamento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa os teus servos, que são os teus anjos, Pai, para, não eu, Senhor, hoje usa os teus anjos, Pai, para ministrar na vida de pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Enquanto isso, eu creio que Deus vai estar ministrando na sua vida. Alabashuri Kandaramagai. Feche os teus olhos, adore a Deus.